Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula sobre TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Vamos tratar nesse vídeo especialmente sobre as etapas de um projeto de pesquisa, que será solicitado em nossa disciplina TCC 1. Como já é do conhecimento de vocês, um projeto de pesquisa é um trabalho acadêmico, e os trabalhos acadêmicos são constituídos de elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Os elementos pré-textuais e pós-textuais geralmente apresentam a mesma estrutura nos diferentes tipos de pesquisa. A mudança significativa se encontra nos elementos textuais, em especial no desenvolvimento. Nos elementos textuais, a introdução e a conclusão permanecem iguais. No entanto, o desenvolvimento depende do tipo de pesquisa. Em uma pesquisa descritiva e experimental, o desenvolvimento acontece em 3 etapas: metodologia, resultados e discussões. Em uma pesquisa bibliográfica, desenvolve-se capítulos, conforme ilustrado no quadro. Etapas de um projeto para uma pesquisa descritiva, uma pesquisa de campo. O que é um projeto? É um documento escrito que contempla a descrição de todas as etapas de planejamento de uma pesquisa científica a ser realizada. Tudo que começa precisa de definição do que fazer, como fazer, onde se quer chegar, quais os objetivos que se busca alcançar. Assim, o projeto tem início com um tema. Para iniciar uma pesquisa, o pesquisador deve selecionar o tema a ser abordado. O tema refere-se a uma área ampla do assunto de interesse a ser investigado. A partir do tema, constrói-se o título. O título trata-se de um elemento de grande importância, uma vez que constitui o rótulo da pesquisa, a primeira forma de contato com o leitor, e por isso são sugeridos alguns cuidados durante a elaboração. Ele deve ser coerente com o tema, problema e objetivo da pesquisa. Vamos ver agora um exemplo de um tema e um título a partir do referido tema. Temos como tema avaliação escolar. Vejam que é amplo. E como título podemos colocar avaliação escolar, superando o discurso e construindo práticas formativas. Fizemos uma delimitação do tema e construímos o nosso título. Após o título, temos o problema da pesquisa. O problema pode ser entendido como uma questão ainda não resolvida, uma dificuldade, insatisfação, frustração, dúvida, curiosidade ou ainda uma necessidade não atendida. Ou seja, algo que não foi atendido, resolvido ou minimizado para que possa trazer ou provocar bem-estar, satisfação, prazer, conhecimento. O problema indica a direção que o estudo irá seguir. Exemplo de um problema advindo já do tema citado e do título. Por que alguns profissionais da educação resistem às novas formas de avaliação escolar presentes na atualidade? Veja que tivemos como tema avaliação escolar. Veja que tivemos como título a dificuldade do docente em avaliar. E agora, como problema, temos por que alguns profissionais da educação resistem às novas formas de avaliação escolar presentes na atualidade. Vejam que o problema é uma pergunta que se faz a partir do tema e do título. E como hipótese, devemos responder a esse problema. A hipótese nada mais é do que antecipação da resposta ao problema. Se este é formulado sob a forma de pergunta, a hipótese ou a suposição são sob a forma de afirmação. A investigação é realizada de modo que se possa confirmar ou, ao contrário, refutar a hipótese ou suposição. A nossa resposta provisória ao problema só será confirmada após a pesquisa. Portanto, o problema indica o caminho, o que vamos buscar para encontrar uma resposta e confirmar ou não essa hipótese levantada a partir dos nossos conhecimentos teóricos e de alguns estudos realizados. Nossos conhecimentos teóricos, nossos conhecimentos prévios sobre o tema, o título e o problema destacado. E ainda podemos, a partir do tema, título e problema, colocar a seguinte hipótese: as ações avaliativas da maioria dos profissionais da educação são advindas da sua formação inicial
e de teorias cristalizadas sobre os diferentes modos de avaliar que orientam a sua prática. Os objetivos. Os objetivos devem englobar a pesquisa em si, onde se quer chegar e quais as metas que se deseja alcançar. Devem ser formulados com cuidado, de modo que respondam à questão norteadora e que seja possível alcançá-los. Os objetivos podem ser subdivididos em objetivo geral e objetivos específicos. Alguns verbos para o objetivo geral: analisar, estudar, explicar, entender, compreender, descrever, esclarecer, avaliar, descobrir. E alguns verbos direcionados para objetivos específicos: caracterizar, distinguir, enumerar, comparar, relacionar, identificar, verificar, listar, levantar, explorar, expor, evidenciar, demonstrar, etc. Exemplo do objetivo geral a partir do nosso tema, do nosso título, do nosso problema e de nossa hipótese. Compreender os diferentes modos de conceber a prática, a avaliação da aprendizagem escolar, interpretando as contradições entre o discurso registrado no projeto pedagógico e as efetivações avaliativas que se materializam no cotidiano escolar. Objetivos específicos: analisar as práticas avaliativas presentes na prática docente, demonstrar a concepção de avaliação presente na prática docente. Um outro item do projeto é a justificativa. A justificativa tem a finalidade de destacar a importância e relevância do objeto de estudo, apresentando-se os benefícios sociais. É nela que são mostrados os benefícios e vantagens a respeito do conteúdo do texto. É uma resposta que conduz à aceitação e aprovação da pesquisa, destacando sua relevância pessoal, social e científica. Exemplo de uma justificativa que contemple os itens citados anteriormente. Urge a necessidade de um novo olhar e novas práticas no ato de avaliar, para que os discentes possam aprender de forma efetiva os conhecimentos necessários a uma vida digna na sociedade atual e os educadores conheçam novos métodos e possam fazer uso deles em sua prática pedagógica. No referencial teórico, vocês devem escolher no mínimo 5 teóricos. Desses 5 teóricos, vocês devem colocar 2 citações para cada um deles. E dessas 2 citações devem ser colocadas as referências. Após definir a forma do referencial teórico de acordo com a solicitação feita pelo orientador, que cada orientador poderá solicitar forma diferenciada de se fazer o referencial teórico em um projeto, parte-se para a metodologia. Metodologia do projeto. Na metodologia do projeto, deve-se colocar o método da pesquisa, no nosso caso, pesquisa qualitativa. Deve-se colocar o tipo de pesquisa, no nosso caso, pesquisa de campo. Deve-se colocar o local da pesquisa. O local deve ser descrito quanto à sua localização geográfica, características físicas dos serviços oferecidos, caso seja instituição, desde que tais dados sejam relevantes ao estudo. Sujeitos da pesquisa. Esta fase da pesquisa deve ser elaborada com bastante atenção, para que o estudo fique bem delimitado. O pesquisador deve delimitar ao máximo o sujeito, criando parâmetros de seleção, como idade, sexo, classe social, profissional, função que exerce e outras características gerais. Faz parte da metodologia a análise dos dados. Na metodologia deverá ser escrito como os dados deverão ser analisados. Exemplo: os dados coletados serão expressos em categorias de análise com destaque de ideias centrais e interpretados à luz dos teóricos estudados e destacados nos referenciais teóricos da pesquisa. Cronograma. Deve-se fazer uma estimativa, a mais viável possível, do tempo necessário, delimitando-se o início e o final esperado para cada fase. Geralmente, o cronograma é apresentado sob a forma de gráfico, utilizando-se as variáveis tempo e etapas propostas, revisão bibliográfica, montagem dos instrumentos de coleta de dados, aplicação do instrumento, análise e considerações finais. E por último, as referências. A palavra referência indica um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento, o qual permite que você identifique individualmente
Isso significa que a referência é uma espécie de carteira de identidade do material que você utilizou para escrever seu projeto. Espero que todos tenham gostado dessa nossa segunda aula sobre como elaborar um projeto de pesquisa.